Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelo Face. Mais uma noite junto com vocês, nesse momento de introspecção, de reflexão, de tranquilidade e paz também, por que não? Então, agradecer primeiramente nossos amigos que vieram aqui, o Ivair e a Cris, nos auxiliar para essa transmissão estar ocorrendo. Agradecer a vocês que estão aí nos assistindo e todos aqueles, por que não, de todo o Centro Espírita Chico Xavier, que está por trás, fazendo ainda os trabalhos, sejam eles de caridade, de doações, de atendimento fraterno, de estudos. Então, a gente sabe que não podemos parar de forma alguma. Então, vamos começar com nossa oração, que nós possamos fechar os olhos nesse momento, elevar o pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que nos assiste, aos nossos queridos mentores. Eu me perdoo por minhas ações passadas e presentes. Eu perdoo a mim mesmo por não superar as dificuldades dos outros. Eu perdoo a todas as pessoas por não atenderem às minhas expectativas, sendo melhores do que estão sendo. Eu liberto na luz todas as barreiras. Visualizo-me em radiante expansão. Respiro a liberdade. Expiro a liberdade. Devolvo a quem me ofendeu suas responsabilidades por ações, sentimentos e pensamentos. E devolvo a mim mesmo a responsabilidade de amar e me fazer sentir bem. Permito eu mesmo sentir o amor e paz, e independo da opinião dos outros para ser livre e feliz. Se não posso transformar os outros, posso transformar a mim mesmo. Quero que todas as minhas ações possam espelhar para os outros o que eu quero que eles aprendam: amor, carinho, gratidão, paz e muitas outras virtudes. Eu, amorosamente, me responsabilizo por minhas escolhas hoje e sempre. Que assim seja. Mais uma sexta-feira, então, dando continuidade aos estudos do Evangelho. E fico tão contente de estar aqui, porque eu fiz parte da turma que começou essa reunião pública às sextas-feiras. E após alguns anos, até a Ana comentou comigo, me chamou para uma possível palestra, e eu falei que não estava pronto no momento. Na realidade, para ser sincero, eu nem achei que seria capaz de estar aqui falando de algo tão magnífico que é o Evangelho. Mas, com muito esforço e muitos amigos me ajudando, estou aqui com vocês hoje para falar do início do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que é o primeiro item: perdoai para que Deus vos perdoe. Então, o item 1 desse capítulo é justamente quando Jesus, no Sermão do Monte, ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E outra coisa muito interessante, antes de dar prosseguimento, que eu quero passar para vocês, é a alegria de ter conhecido uma pessoa com um conhecimento tão
fantástico chamado Carlos Alberto, que ele me ensinou a ir nas origens das palavras, a entender profundamente cada palavra e cada frase. E isso é muito importante para a gente poder iniciar bem esse capítulo. Então, já que estamos falando de misericórdia, então vamos lá. Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração. Coração compassivo. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então, olha o que já a palavra misericórdia pode trazer para nós de importante, de conteúdo, para a gente entender todo esse capítulo. Então, aí começa uma palavra que, por mais que hoje é muito falada, mas talvez pouco exercida, tenhamos que ligá-la, que é a empatia. Então devemos muito isso, essa empatia, o fato, né, de aproximar dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Para ser solidário com as pessoas, a gente tem que procurar entendê-las no âmbito mais profundo possível, não só superficial, porque senão a gente acaba, talvez, e muitas vezes, desistindo de ser tão compassivo. No item 2, ele coloca assim: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Então vamos lá. Se perdoardes aos homens as faltas, também vosso Pai vos perdoará. Nosso Pai, Deus, Ele precisa nos perdoar? Ele se sente ofendido com alguma coisa? Vocês acham que Deus se ofende com aquilo que a gente faça de errado? Se Ele é inteligência suprema, se Ele é todo bondade, como Ele será ofendido com algo que a gente fez? Mas então, por que está escrito lá? Também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Olha que interessante. Então vamos lá. Pecados. A palavra pecado deriva do latim peccatum, derivado do verbo peco. Então a gente, por muito tempo, grande parte de nós, criado pela Igreja Católica, então a gente criou essa questão do pecado ser algo, vamos dizer, horripilante, algo que abominável. Mas vamos fundo na palavra para poder entender. Tropeçar, tropicar, dar um passo em falso, enganar-se. Quem de nós não tropeça? Não é tropeçar num degrau, numa pedra, tropeçar em coisas que fazemos de maneira errônea. Quem de nós nunca errou que atire a primeira pedra? Isso vai ser bem estudado, mais para frente. Então, para mim, foi uma luta muito grande para não tentar invadir o espaço dos meus próximos companheiros das sextas-feiras. Mas é muito interessante isso, a gente entender todo esse processo do pecado. Então, em vez de entrarmos muito nessa palavra, vamos falar de erro, de tropeço. Hoje eu errei. Hoje eu cometi um ato falho. E por quê?
eu não me resignificar com isso, aprender e procurar não errar? Nossa, mas eu errei de novo. Estamos em processo de aprendizado constante. É lógico que a gente não pode ficar estacionado achando, não, eu vou errando, não estou nem aí. Não, a gente tem que parar e fazer a nossa reflexão. Mas a gente tem que entender que é normal o erro. Então, vos perdoará os erros. Mas por que então voltamos a Deus, nosso Pai Celestial? O que Ele trouxe para nós? O que carregamos com nós na consciência? As leis divinas. Então, a partir do momento que burlamos, que afetamos as leis divinas, estamos indo contra o que o Pai Celestial nos trouxe. Então é isso, Deus não se ofende, mas se nós erramos, nós estamos indo contra o que Deus nos trouxe. E se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então, aquilo fica gravado na nossa consciência, os erros. Nem à toa que nós, como desencarnados, a gente vai ter toda aquela tela mental daquilo que passou. Daquilo que fizemos de bom, com certeza, mas daquilo também que erramos. Está tudo gravado ali. Então, vamos ter a oportunidade de analisar e, pela misericórdia divina, voltarmos a reencarnar e reparar os nossos erros. Olha quanto é fantástica a misericórdia divina. E a misericórdia se liga a uma palavra muito importante, que é o perdão. E o que é o perdão? Do latim perdonare, de per, total, completo, mais donare, dar, entregar. Doar-se totalmente. Então, quando a gente perdoa, nós nos doamos totalmente. Nós nos entregamos completamente. Essa é a verdadeira lei de amor que o Pai nos trouxe. Essa doação completa, sem condicionamentos. Não, eu vou perdoar se. Não, ali é bem claro a palavra. Doar, se entregar, total, completo. Então não tem uma característica, se, por causa disso, não. É totalmente. E eu trouxe, antes de entrar em outras passagens do Evangelho, essa parte do livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem, quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Então, olha que importante que ele quis trazer para nós. Então, perdoar não é, nossa, eu estou lá, estou apanhando, não, eu estou te perdoando, você pode continuar me batendo, não. Não é isso. Não é isso que ele quis trazer para nós. O ato errado, nós devemos mostrá-lo para a sociedade, para os nossos familiares, no trabalho. De alguma maneira, a gente não pode ser omisso nisso. A gente tem que mostrar os erros. Mas perdoar é muito além disso. Só que a gente tem que entender toda essa passagem. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos. Então, se fomos abusados da confiança frequentemente, o que acontece conosco? Não, eu confio na pessoa. Se a pessoa está dando mostras consecutivamente, ela terá que mudar a conduta dela. E nós temos, dentro do círculo familiar, do trabalho, mostrar o que está acontecendo. Olha, você está
agindo de maneira inadequada. Olha o malefício que você está causando para 1, 2, 3 pessoas ou mais. Então não devemos ser coniventes com aquilo que está errado. Isso não é perdoar. Nós devemos ver o erro, mas é lógico que não devemos só apontar o dedo. Olha, você está errado, errado, porque nós também temos essa parcela de erro em várias situações. Então essa análise tem que ser primeiramente em nós, para depois analisarmos conjuntamente a próxima pessoa, o conjunto e a própria sociedade em si. Mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional, portanto, é um modo de viver. Então, perdoar é um modo de viver, é um modo de estado, de estar bem, desse amor incondicional, de não trazer esses erros nossos ou dos outros para nosso halo mental, que eu vou falar depois. Porque isso nos traz um malefício gigantesco. Isso nos perturba. Mas quando é feito de coração, nesse amor incondicional, isso sim é o verdadeiro perdão. Nessa passagem de Marcos, capítulo 2, e os escribas e fariseus, vendo-o comer com outros publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, trazendo a palavra pecador, trazer aqueles que erram ao arrependimento. Lógico que podemos, desencarnei, cometeu os erros, passou por todo o processo do arrependimento, depois da expiação e depois da reparação. Mas, se temos condições de, nessa encarnação, buscarmos o perdão, o arrependimento, por que esperar desencarnar? Se nós temos essa consciência plena das nossas atitudes, para que esperar desencarnar? Para que jogar uma oportunidade que temos de resolver muitas coisas nessa encarnação para uma próxima? Não dá tempo mais. Não é desculpa. Aliás, nós somos ótimos em dar desculpa das coisas, né? A gente não pode dar desculpa. Existe o tempo, sim. Todo o tempo é precioso. Então, se podemos hoje nos arrepender de algum ato que cometemos e chegar na pessoa ou um grupo e pedir perdão por aquilo, nos arrepender por aquilo, é uma ótima oportunidade. Por que não começar assim? Mas é lógico que esse arrependimento não pode ser da boca para fora. Não, eu estou arrependido de fazer. Só que dentro, nossa, eu faria tudo de novo. Esse que talvez seja um dos problemas mais difíceis de resolver na nossa parte interna. Esse momento que devemos trazer a reflexão. Muitas vezes, quando vamos numa casa espírita, muitas vezes, como estamos reclusos no nosso quarto, ou até no próprio trabalho, são esses momentos que nos levam à reflexão do que fizemos. Se estamos realmente arrependidos, ou estamos só falando da boca para fora. Iniciando o item 4 do capítulo, depois eu vou voltar no item 3, é colocado assim: a misericórdia é o complemento da brandura.
Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico, que é justamente o capítulo anterior do Evangelho. Então veja como Kardec colocou a sequência dos capítulos de tal forma numa encaixe perfeita. Então, quando a gente remonta, até foi falado anteriormente no capítulo, o último item que a Fabiana falou da cólera, a cólera cai muito no que vamos falar hoje também. Quando sentimos raiva, né, que aquela raiva fique acumulada e que vira ódio, que vai falar ali, aquilo nos torna capazes de não perdoar. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Opa! A misericórdia consiste no esquecimento. Opa! O Rossandro traz isso, é um assunto pesado, mas nós temos que ser falados disso. Um abuso sexual, por exemplo. Vocês acham que alguém que sofre abuso, ele vai esquecer o que aconteceu? Ele pode perdoar, com certeza, o agressor. Mas ele não vai esquecer. Como até eles falam, isso não é, esse esquecimento que ele quis dizer, não é eliminar da nossa memória aquilo que foi gravado na nossa existência. Não é esse esquecimento que ele traz. Esse esquecimento é de ver de outra forma, que é o perdão. É o ato em si, é a pessoa, no caso, desculpe, perdoar pela ignorância, pela falta de evolução naquele instante. Esse é o perdoar. Não é esquecer o que aconteceu. Não é isso que ele quer dizer. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. Então, num momento desses, é lógico que quem passa por isso vai sentir raiva, vai sentir ódio, vai sentir esse rancor. Nesse caso, o que é rancor? O rancor é o ressentimento. Quando aquilo vem na nossa memória várias e várias vezes. E nós ficamos naquilo. Aquilo vem na nossa cabeça constantemente. E quando a gente tem esse ressentimento com alguém, com algo que ele fez, com ele falou, porque eu falei de um ato. Quantas vezes não magoamos as pessoas com palavras, com ofensas? E se a gente pega esse momento de mágoa e deixa lá e fica remoendo aquilo, ele vira o rancor, o ressentimento. Ressentir, sentir de novo. Então vive uma constante. Guardadas as proporções, é como se a pessoa vivesse um looping temporal. É constante, ela vive aquilo constantemente. Provavelmente todo dia. Em alguns momentos, toda hora. Como que uma pessoa, nesse estado, ela vai conseguir se desprender, se equilibrar e ser feliz? Nossa, mas aconteceu muita coisa com ela. Sim. Ninguém, como voltamos lá atrás, não é ser conivente. Nós não vamos ser coniventes com essas atitudes. Não é isso. Mas se a gente não procurar fazer uma transformação desses sentimentos, esses sentimentos vão nos ruir internamente. Nosso espírito, nosso perispírito e depois o nosso corpo. Quantos males, quantas dores físicas temos por causa disso aqui, ó.
ódio e rancor. São inúmeras. Cada família vai ter o seu exemplo dentro de casa, vai ter o seu exemplo em colegas de trabalho. E em qualquer lugar. Por quê? Nós fomos feitos para a interação. A partir do momento que necessitamos ter essa interação com as pessoas, estamos sujeitos a isso acontecer. A ter os momentos de erro, a ter os deslizes, mas lógico que temos que refletir e melhorar a nossa postura diante desses erros. Mas esse sentimento, ele só nos perturba. Mais uma vez, no livro Renovando Atitudes, a mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. Então, quando a gente acomete alguma coisa, uma traição, que seja não só conjugal, mas até uma traição de amizade. Quem aqui não foi traído por uma amizade? Às vezes até na adolescência, que a gente carrega isso até hoje. Às vezes nos deixamos deixar de ter contato com pessoas por aquela situação amarga que tivemos na adolescência ou até no começo da vida adulta. As pessoas são ruins, as pessoas não me querem bem, só querem passar a perna. Quantas pessoas vocês já escutaram falando isso? Se nós não controlarmos essas ideias desconexas, isso é o que vamos pensar. E somente desligando da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas da clareza e da nitidez, no processo denominado renovação da atmosfera mental. Cai naquilo que eu estava comentando do halo mental. Então, o William comentou muito bem numa palestra dele sobre o pensamento. Então, quando acontece algo conosco, a gente fica naquilo. Então, o que a gente cria em torno da nossa aura, da nossa energia? A gente vai criando partículas degradantes. Vamos falar que nossa aura, né, está em... Quando acontece isso, a gente começa a fazer uns furinhos nela. E se a gente não controla essas ideias, não se equilibra e sintoniza, a nossa aura vai se perdendo. O nosso equilíbrio vai se desmantelando. Nosso chakra cardíaco, coitado, vira um caos. Por que eu falo do cardíaco? Porque é ele que está diretamente ligado à parte de ressentimento, de mágoa, de ódio. Não quer dizer que os outros centros vitais não tenham consequência e não sofram com isso. Porque num primeiro momento, né, acontece às vezes a gente ficar com raiva. A raiva, ela já vai direto no plexo solar, que está intimamente ligado com o cardíaco. Então, olha como temos um funcionamento perfeito do nosso perispírito, do nosso corpo. Então, se a gente não consegue fazer esse controle, olha o que acontece. Começamos a desequilibrar, nossos chakras não funcionam da maneira adequada e, posteriormente, o que acontece? Nosso corpo físico sofre. Então, se a gente não mudar todo esse aspecto mental que nos vem, a gente não consegue se libertar. E quando a gente fica incessantemente nesse processo, é a hora que a gente faz aquela conexão fantástica com os nossos irmãos menos evoluídos.
é a hora que nós abrimos brecha para uma possível obsessão. Só que nós, como espíritas, não, comigo não acontece, eu sou espírita, eu fico com raiva, uma magoazinha ali, nada, mas, nossa, nunca vai vir obsessor em mim. Tolo daquele que pensa assim. É justamente esse que é mais vulnerável à obsessão, porque ele acredita que não vai ser obsediado. Todos nós temos essa condição, essa oportunidade de ser obsediado, porque nós baixamos a nossa vibração, o nosso halo mental está fazendo essa conexão, essa vibração ruim. O que vamos atrair para nós? Nada de bom. E se temos uma ligação que é de outras vidas, é a oportunidade que precisava. Então, olha como a nossa vigilância dos nossos pensamentos é importante. Às vezes, uma coisinha tão simples, a gente fala, nossa, mas por que minha vida virou de cabeça para baixo? Se a gente para na nossa reflexão diária, que Francisco de Assis falava para nós, a gente conseguiria ver isso. Mas às vezes o nosso automatismo, mesmo nesse momento em casa, nesse isolamento, às vezes a gente também pode acontecer de não parar para pensar esses pequenos detalhes. Coisas que podem nos prejudicar. E quando a gente está nesse estado, o que acontece? Nós prejudicamos ainda mais aqueles que estão ao nosso redor. Nós nos deixamos levar por toda essa energia negativa, ruim. Por isso que é muito importante o atendimento fraterno. Mas a casa não está funcionando. Temos atendimento online. Temos pessoas que vocês conhecem aqui do centro. Conversem, busquem auxílio. Em momentos como esse, o atendimento pode nos trazer uma visão que a gente às vezes não tinha naquele momento. Ou um próprio amigo que nos mostra algo que a gente não está conseguindo enxergar. Mas a gente tem que estar receptivo. Se a gente não estiver receptivo, a gente vai bloquear qualquer informação benéfica que possa vir até nós e a gente não vai sair do lugar. Mais uma passagem de Mateus, capítulo 26. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há-me de trair. Por que eu quis trazer essa passagem para vocês? É muito simples. Jesus trouxe ali o que põe comigo a mão no prato, ou seja, é uma pessoa íntima. É uma pessoa íntima de nós. Quem colocaria a mão no prato? Qualquer um? Não. Ele quis trazer para nós que só uma pessoa íntima poderia. Então, ali ele quis trazer esse ensinamento para nós, por quê? Tudo começa no lar. Tudo começa, mais uma vez, nessa escola maravilhosa que chama lar. Quantas vezes nós somos ofendidos no nosso lar? Algumas vezes traídos. Quantas vezes? E se nós deixarmos levar pelo nosso orgulho, nenhum lar fica de pé. Não é verdade? Nenhum.
Mas o que nos ensinam as mães, né? Está até chegando o dia delas, que é todo dia, na verdade. O que as mães nos ensinam em relação aos filhos? Se o filho erra, a mãe ensina de novo. Se o filho erra, a mãe ensina de novo. E assim vai, constantemente, mostrando o caminho, mostrando que ali não é o correto. A mãe não perdoa, fala, nossa, por uma criança de 8 anos, nossa filha, eu não te perdoo, não quero nunca mais te ver. Não é, uma mãe não faz isso. Uma mãe está ali o tempo todo, amparando a criança. Esse seria o olhar que deveríamos ter para todas as pessoas. Para aprender esse perdão, que é um amor incondicional. Esse é o verdadeiro perdão. Mas mesmo muito aquém ainda de chegar nesse amor, a gente tem que tentar. E o nosso lar é justamente esse momento de experiências fantásticas que temos. O marido, a esposa, os filhos, enteado, enteada. Agregados, né? Vamos agregar, que é bom, que já pode ser qualquer um, né? Quantas famílias às vezes desestruturam momentaneamente por causa de um fator, mas conseguem reagir, perdoar e tudo ficar em paz. É difícil? Sim. Muitas vezes é difícil. O fato de estar aqui falando não quer dizer que todo esse processo aconteceu, nossa, eu já perdoei. Não, não é assim. É um processo íntimo de cada um. É meu, é seu. É diferente o tempo. Muitas vezes as pessoas perguntam, quanto tempo? Se a gente ficar prestando atenção em quanto tempo, vai passar e a gente não mudou nada. A questão é a ação. Não pensar em quando vou conseguir perdoar. A partir do momento que entramos na direção de estar nesse convívio e querer perdoar, a gente já está colhendo os frutos desse benefício. No item 3, na passagem de Pedro, e depois ele volta no item 4 novamente do capítulo a falar: perdoai 70 vezes 7. O que ele quer dizer com isso? Como eu já ouvi alguns locais, né, falando, é um número cabalístico, então a gente tem que analisar a numerologia. Não. Para alguns podemos até interpretar isso, mas vamos ver a essência. A essência é esse perdão infinito que Deus tem conosco. Essa misericórdia infinita. Quantas vezes nós já reencarnamos? Algum de nós sabe quantas já reencarnamos? Alguns podem até saber, mas eu acho difícil. Esse é o maior exemplo da misericórdia divina. A oportunidade de estarmos aqui novamente aprendendo. Tendo a oportunidade de reparar os nossos erros. Quer misericórdia maior que essa? O que eu acabei de comentar da mãe. O tanto que a mãe é misericordiosa com os filhos. Às vezes a gente até fala, né? Até eu falo para Letícia, você tem que ser mais firme com o João Pedro. A característica de mãe é essa essência maravilhosa que não temos que tirá-la. Pelo contrário, a gente tem que procurar entender cada vez mais. Só que talvez um dos problemas maiores nossos é ir fundo nesses assuntos. Não, mas já tem a mãe, eu sou o pai, ou sou o padrasto, ou sou qualquer vínculo, né? Tio, qualquer vínculo. Nós nos estamos aqui para aprender uns com os outros. Se estamos nessa condição, por que não aprender esse carinho, esse amor incondicional?
Ah, mas o pai também tem? Sim. Mas esse perdão incondicional da mãe, que é algo fabuloso. Então, a misericórdia divina é infinita. Quantas vezes nós necessitarmos estar aqui novamente para aprender, para evoluir, vamos estar. Se ficarmos estagnados 8 encarnações consecutivas, acho difícil, mas vai que é, né? O Pai é misericordioso e nos dará nova oportunidade. E por que não nos refletimos nisso, nessa oportunidade? Por que não nos damos a oportunidade de perdoar? Por que não nos damos a oportunidade de nos perdoar? Ah, mas eu fiz tanta coisa ruim, eu me agi de tanta forma. E eu vi uma palestra ontem que a moça comentou, eu achei muito interessante. Imagine vocês que cada um de nós pegasse 3 batatas. E essas batatas fossem as pessoas, cada uma delas, né, pessoas que fizeram algo conosco, ou até nós mesmos, e levássemos conosco todo dia. Não desgrudaríamos dela, dia e noite. Uma sacolinha para lá e para cá. Mais cedo ou mais tarde, é 3, mas ia cansar. A batata já não ia cheirar bem. A mágoa, o ressentimento, é isso que faz conosco. A gente carrega isso sem parar. É um fardo que precisamos liberá-lo. Soltá-lo de nós. Perdoar uma pessoa não quer dizer que a gente tem que ficar amiguinho dela. Não é isso. Perdoar ela por dentro, de coração. Talvez este seja um dos momentos mais difíceis na vida de cada um, que é perdoar não só aquele que cometeu, mas que nós fazemos. Porque muitas vezes somos tão exigentes conosco, queremos tanta perfeição, que quando erramos, nos culpamos de tal forma que não nos perdoamos por aquele ato. Então não nos damos a oportunidade de nos perdoar. Ah, eu perdoo todo mundo, mas eu não me perdoo. Ficarei doente, ficarei mal. Auto-perdão é liberdade. Ai daquilo que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Então, vamos ver aqui que parte interessante do Evangelho, do item 4, que ele fala. Como eu disse, as coisas que acontecem na terra materialmente, a gente tem consequências. Tudo na vida tem consequências. Não falamos tanto da lei de causa e efeito. Devemos, desde pequeno, aprender essas consequências. Porque facilita muito o entendimento. Mas é lógico, né, de tal maneira que aqueles pais, tutores de crianças, de adolescentes, mostraram o porquê das consequências. É uma maneira das próprias crianças e adolescentes entenderem todo esse processo que acontece na Terra. Não tirando a parte espiritual ainda. Então, se cometemos um delito, se roubamos, furtamos, somos presos. Somos condenados pelos homens.
o que é? É a justiça nossa, dos homens. E necessitamos dela. Se não tivéssemos ela, seria um caos. Mas temos que vê-lo à luz do Pai. Então, se eu falar, eu nunca perdoarei. Olha, eu tanto radical, orgulhoso e egoísta que eu estou sendo. Eu estou com meu orgulho ferido. Eu nunca aceitarei isso. Quem é você para fazer isso comigo? Né? Infelizmente, muitos de nós ainda fazemos muitas dessas assertivas. Quem você pensa que é? Você sabe com quem está falando? Então, quando a gente é tão enfático nessas palavras, nunca alguma coisa está errada. E esse erro não é do outro, é em nós, porque saiu de nós. Ai daquele, nunca perdoarei, eu nunca. Será que temos tanto controle das nossas vidas assim? Será que temos tanto controle para viver numa bolha? De saber que não tudo acontece do meu jeito, como eu quero. E se não for desse jeito, ele está errado. Porque eu sei e assim será. Então olha a prepotência. Olha a arrogância. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa os outros? Então, é essa maneira que devemos já ensinar nossas crianças, os adolescentes. Como você quer algo se você não faz? Quem trouxe o maior exemplo de todos para nós, em todos os sentidos, que foi? Jesus. Mesmo estando longe dessa perfeição, nós somos os exemplos para muitas pessoas. Então nós temos que dar o exemplo nas situações. Mostrar que as coisas têm consequências. Mas ao mesmo tempo, se cometer um erro, perdoa. Para que você também sinta-se perdoado posteriormente. Porque é uma troca. Viver é uma troca incessante, a todo momento. Mas o automatismo não faz a gente perceber o tanto que a gente perdoa todo dia. Por isso que o perdão, ele é infinito. A gente perdoa várias vezes. Só que às vezes são tão coisas pequenas e corriqueiras que a gente nem percebe. Mas o Cristo traz nós olharmos isso de frente. Eu achei interessante, se não me engano, é Perdão e Paz, um livro do Chico. O André Luiz traz essas duas frases que eu achei muito interessante. Quando a irritação te ameaçar, tanto quando puderes, deixa a conversa para depois. Que é a raiva. Então, se alguém te levou a uma situação, se a gente age por impulso, a gente acaba se perdendo. E quantas vezes não fazemos isso? E às vezes por pequenas coisas. Até hoje eu fiz algo assim hoje. Então, é uma maneira da gente parar, refletir, cometi, mas vou tentar não fazer da próxima vez. Porque imagine só, se as duas situações, um está irritado, o outro está irritado. Imagine a troca que vai ser algo fantástico, né? Não podemos manter isso. Então a gente tem que raciocinar. Mas para a gente raciocinar, às vezes, só o silêncio.
para a gente acalmar, porque cai naquele outro slide. Se a gente não acalmar as ideias desconexas, a gente age por impulso e às vezes acaba falando alguma coisa, fazendo algo e a gente se perde. Ressentimento é sempre um veneno sutil, gerando desequilíbrio e enfermidade. Que eu já tinha falado em relação à mágoa, ressentimento, que trazemos no nosso peito, né? A gente fala, trago isso no nosso peito, que é justamente o chakra cardíaco. Trago isso em mim, isso que me afeta, isso que me causa distúrbio. Quantas vezes a gente fala, nossa, eu estou angustiado, eu estou mal. Se a gente cavucar, a gente sabe que tem a origem. Devemos achar essa origem a solução. Se a gente ficar postergando isso, nós só vamos nos aniquilando. Na realidade, a gente acaba matando o nosso corpo físico. E depois a gente vai precisar reencarnar novamente para reabilitar aquilo que a gente não conseguiu. Então, acalma-te. Eu trouxe essa foto só para dar uma descontraída, né? É hora de acalmar. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Eu trouxe mais essa parte para resumir tudo o que a gente comentou aqui hoje. Do auto-perdão, do perdão às ofensas. Porque se a gente não procura isso, a gente fica com um buraco. Infelizmente, a gente fica, né, com a sensação de esse buraco no peito, esse vazio. Muitas vezes esse vazio que sentimos é justamente esse ressentimento por não conseguir perdoar. O perdão, então, nos liberta, nos traz a tranquilidade. Em suma, então, para quem quiser na Terra trabalhar e progredir com mais saúde e paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver melhor. Então, essas são virtudes que a gente tem em mãos, que a gente precisa manuseá-las, moldá-las, para a gente viver melhor. Não é viver melhor arrastando, negligenciando, mas é enfrentando. E o capítulo do Renovando Atitudes é muito interessante, que ele chama Aprendendo a Perdoar. Todos nós estamos aprendendo. Quem aqui pode falar que já é PhD em perdão? Estamos aprendendo a perdoar. É um processo diário, constante. E não vamos deixar isso para amanhã. Não vamos deixar isso acumular. Sabemos que em várias ocasiões vamos sofrer. Vamos sentir dor. Mas devemos remar. Algumas vezes até correr, né? Para conseguirmos sair dessa situação. Então devemos olhar para ele, o Mestre, de tal maneira que possamos absorver o que ele traz para nós. Porque ele trouxe no seu evangelho quando esteve aqui conosco, mas ele ainda está conosco. Então a gente tem que sentir também Jesus em nós, Jesus perto de nós. É muito importante, às vezes, não necessariamente ao dormir, mas quando necessário, parar
imaginar que Jesus esteja olhando para nós. Porque na maioria das vezes não precisa falar nada. Só o olhar dele, a gente vai entender isso. Um olhar cheio de misericórdia, convidando a reeducação. Nós não falamos tanto que a terra é uma escola, o lar é uma escola, estamos sendo reeducados a todo instante. Então ele nos convida a isso, vamos nos reeducar, vamos perdoar, para sentirmos melhor, ao refazimento do caminho. Porque assim a gente vai conseguir trilhar um caminho mais benéfico para nós, para nossa família, para aqueles que nos rodeiam, sejam amigos, no trabalho, em qualquer lugar que esteja. Devemos ter sempre em mente que Jesus está junto conosco, caminhando conosco, de mãos dadas, para que a gente possa superar todas essas dificuldades. E superando uma palavra que é de suma importância nessa jornada, que é o perdão. Eu agradeço a todos vocês pela paciência de acompanhar essa passagem do Evangelho. Queria ter falado mais coisas, mas eu ia invadir as outras partes do capítulo. E para finalizar, eu trouxe uma música que será a nossa oração final, que na realidade ela é uma oração fantástica, fabulosa, mas como eu achei ela tocada, eu achei tão linda, mas que a gente possa então nesse momento se interiorizar com essa música, com cada palavra que vai ser dita. Vamos fechar os olhos então, elevar o pensamento e deixar toda a energia fluir por nós.
Belíssimo. Então, mais uma vez, agradeço toda essa energia, porque mesmo estando do lado de cá, a gente sente a energia de todos vocês. Que tenham uma excelente noite e um ótimo final de semana.